Agora, Mauro César Pereira, essa situação do Abel Ferreira, do João Martins, mais uma vez, eles reclamam após uma derrota do Palmeiras. Teve o lance do pênalti, né? Que foi a cotovelada do Marlon, né? Foi o Marlon no Rony, que realmente há cotovelada, e aí eu pergunto, vocês marcariam pênalti ou não? Se realmente há motivos para reclamação. O próprio Fernando Diniz, ele reclamou muito da expulsão também, onde o jogador do Fluminense, o Lelê, ele continua uma jogada, mas também não achei para expulsão. E aí ele é expulso, recebe o amarelo, e aí o Fernando Diniz, que é o treinador da seleção brasileira, reclamando da arbitragem da CBF, que é comandada pela CBF. Eu te pergunto, é exagero de ambas as partes? Alguém teve motivo para reclamar? E o que falar dessa situação do João Martins, que, de novo, ele primeiro fala que é o sistema que não quer que o Palmeiras seja bicampeão brasileiro. E agora ele fala, hoje está condicionado. Mais uma vez ele dá a entender que tem o sistema. E ele está sendo julgado hoje, nesse momento, por aquela declaração. O que falar, Mauro, na sua opinião, sobre a partida e sobre essas reclamações? A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Eu não achei pênalti, achei que foi acidental, mas também achei que não foi pênalti contra o Palmeiras na jogada que foi marcada. Achei que o John Kennedy, o Luan já está postado, o John Kennedy meio que se atira ali, se aproveita para cair em cima do adversário. Não marcaria aquele pênalti. E o Luan que foi muito criticado, né, pelo pênalti. Eu achei que ele não fez, que ele já tinha se posicionado, o John Kennedy faz aquele movimento de giro em cima do adversário e cai. Mas ele já estava ali plantado. Enfim, eu não marcaria. Acho também que não foi, achei que o lance da cotovelada foi mais abrir o braço para proteger e acabou esbarrando. Não achei que foi uma cotovelada com aquele movimento deliberado para acertar. Também não entendi a expulsão do Lelê, porque ele segue na jogada, mas o cara não sabe se está impedido, se não está, de repente não ouviu, se apitou. O jogador atacante segue. O narrador, o que faz o narrador de futebol hoje em dia com o VAR e tudo? Ele narra o gol, depois vê o que acontece. Se ele não narrar o gol, ficar esperando, de repente o bandeirinha marcou, não marcou, aí ele perdeu o gol. O narrador não pode perder o gol. O atacante, imagina o atacante, se o narrador não pode perder o gol, imagina o atacante. Ele tem que seguir na jogada, até ele ter a certeza de que a jogada está parada. E pelas circunstâncias do lance ali, normal ele seguir. Não valeu, acabou, ponto final, segue. Aí ele se estreou com o Everton, ele deu um cartão para cada um, era só fazer uma advertência verbal. Quer dizer, ele foi muito rigoroso e expulsou o jogador do Fluminense. O Fluminense tem razão nisso aí. Se o Palmeiras reclamar do pênalti marcado, acho que teria razão, mas acho que reclamou do não marcado. Enfim, é o de sempre. As arbitragens são ruins e as reclamações acontecem de lado a lado. Acho que o mais importante aí é que o Palmeiras, nesse sábado, ele deu de ombros para o brasileiro. Ele colocou 2 titulares apenas, o Fluminense colocou 5. Eram 2 times que estavam se preservando e o Fluminense joga amanhã contra o Argentino Júnior, tá? E ele empatou o primeiro jogo. O Palmeiras joga amanhã, quarta-feira, um dia depois, contra o Atlético, que hoje é um time pior que o Argentino Júnior. Quem viu o Argentino Júnior contra o Corinthians, contra o Fluminense, sabe. O Fluminense escapou de perder aquele jogo lá. Não perdeu porque o goleiro saiu expulso, o rapaz quebrou a perna, aconteceu de tudo. Mas no primeiro tempo já era para tomar 2-3-0. O time argentino foi muito melhor que o Fluminense durante a partida. O empate caiu do céu. Então é um jogo difícil e é amanhã, um dia antes, quer dizer, um dia menos para descansar. E o Fluminense jogou com mais titulares do que o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse colocado um pouquinho mais da sua força máxima, pelo primeiro tempo mesmo, eu acho que já conseguiria um resultado melhor. A metade final do primeiro tempo foi toda do Palmeiras. Faltou talvez um pouco de experiência, muitos garotos, um pouco de qualidade para definir algumas jogadas, quando o Palmeiras estava melhor em campo, na primeira etapa especialmente. Aí tomou o segundo gol, mas o Palmeiras priorizou totalmente a Libertadores, colocou 9 reservas em campo, um monte de meninos em campo. Então foi uma opção que o Palmeiras fez. O Fluminense menos, né? Porque colocou metade do time titular. Tinha Cano, tinha Arias, tinha Marcelo, que não joga amanhã, tinha o goleiro Fábio, tinha Samuel Xavier, quer dizer, colocou mais gente do time principal. A gente vai voltar aqui rapidinho para a Rádio Jovem Pan, em 3 segundinhos, para devolver a palavra para o Mauro. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César falando sobre a partida entre Palmeiras e Fluminense. Mas o Fluminense mereceu vencer, na sua opinião? Eu acho que o empate seria até um resultado mais compatível, mas o Palmeiras se embananou justamente por isso. Quando estava melhor em campo, não soube aproveitar as chances. Aí toma o segundo gol, aí começa a colocar os jogadores, a cavalaria, como diz o Vampeta, em campo, aí um pouco tarde, né? Aí cria situações, o Fábio faz ótimas defesas, faz um gol já no último lance do jogo, aí não deu mais tempo. Se o Palmeiras tivesse entrado em campo com um time um pouco mais forte,
teria uma chance bem razoável de conseguir um resultado melhor. Acho que o Fluminense levou mais a sério, digamos assim, mesclou mais. Detalhe, diferença de um dia mais para o Palmeiras se recuperar do jogo, né? Em relação ao Fluminense. Mas o Palmeiras viajou no avião da Presidente, com todo o conforto. Pô, a viagem São Paulo-Rio é muito rapidinho, não é essa viagem que vai pesar tanto, né? E os jogadores titulares, muitos viajaram, só ficaram no banco. Acho que poderia ter sido um time um pouco mais forte. O Palmeiras, que está na situação mais confortável na Libertadores. Também e que ainda está brigando no Brasileiro, né? Ele podia reduzir a distância para o Botafogo para 11 pontos. Desperdiçou... Não, 10, eu acho. Para 10 pontos. Para 10 pontos. 10, aumentou para 13. E você enfrenta ele também. Aí perdeu aí uma oportunidade. O Palmeiras poderia ter conseguido algo melhor. Se tivesse jogado com um time um pouco mais forte, mas me parece a opção muito clara, nesse momento, não sei amanhã, pela Libertadores, e o campeonato fica de lado. O Palmeiras no sábado, a mensagem que ele deu no sábado foi essa. Nas próximas rodadas eu não sei, né? Aí depende do que vai acontecer na própria Libertadores. Mas tem a classificação, o dos brasileiros é o que está mais perto da classificação. É o que está mais tranquilo. Verdade, porque ele decide em casa com a vantagem. Com a vantagem e contra um time que ontem ganhou, mas é um time que foi 10 jogos sem vencer, gente. E a gente viu o Atlético contra o próprio Palmeiras quarta-feira. Foi uma coisa medonha. O Palmeiras, para ser eliminado pelo Atlético, vai ter que fazer uma partida muito ruim. Não é porque venceu o São Paulo ontem, que não está ganhando de ninguém também, né? Que agora o Atlético virou o bambambam. Não, o Atlético é um time em má fase e que já foi derrotado em casa. O Palmeiras joga em casa, 1-0, vantagem, tem tudo a seu favor. Você pega o Inter, vai pegar o River Plate, tem que virar. O Flamengo venceu, mas vai jogar fora, sob uma pressão muito grande da torcida do Olímpia. O Atlético está nessa situação contra o Palmeiras. O Paranaense perdeu por 2 gols, né? Do Bolívar, vai ter que virar esse jogo. Então você vê que ninguém está numa situação confortável. O Palmeiras tem a melhor situação. E o Fluminense, já falei, vai jogar contra o Argentino Júnior, que é um time que já ganhou do Corinthians em São Paulo, já mostrou sua força dentro de casa contra o próprio Fluminense, e que vai jogar meio leve, né? Porque assim, o Argentino é um time que nem disputa quase a Libertadores. Vai ao Maracanã, numa situação de um empate, onde o Fluminense, aliás, não tem feito bons jogos na Libertadores, exceto o River Plate. Os outros jogos não foram bons. O Fluminense teve dificuldades aí nas partidas em casa, na Libertadores. Então, acho que o Palmeiras poderia ter ido um pouco mais forte de saída. Talvez tivesse conseguido eu diria que a chance era bem grande de conseguir algo melhor. E o Endrick também, né, não está conseguindo se destacar, né? Mas tem que ter muito cuidado com esse rapaz para que não haja avaliações precipitadas, né? Ele tem só 17 anos recém-completado, é bom lembrar. E está entrando, às vezes, no time reserva com outros garotos, né? Diferente de sentar no time principal e tal. Ontem não, sábado, foi o caso. No caso, entrou num time repleto de jogadores reservas. Você acha que o Endrick deveria começar jogando, já que era o time reserva? Eu acho que o Endrick merece muito cuidado. O caso dele, assim, eu acho que cara, jogador muito caro, toda expectativa, Real Madrid, essa coisa toda. É uma pressão muito grande para um garoto de 17 anos recém-completado. Acho que o Palmeiras tem que ter muito cuidado com ele. Um trabalho muito bem feito, dia a dia, tudo a seu tempo, sem pressa, tem todo o tempo do mundo, não pode ter muita pressa. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Como é que ele vai jogar, quando vai jogar, eu acho que tem que ser bem discutido. Só acho importante que não tenha avaliações precipitadas, que a tendência é muito grande. Sempre tem gente para ficar secando, torcendo contra o menino, falando mal quando não consegue jogar bem. E ele ainda é muito novinho, tudo muito precoce, né? Muito precoce. As comparações com outros jogadores que na idade dele eventualmente já fizeram mais do que ele está fazendo. Porque na base ele era um fenômeno, né, Mauro? E aí realmente... Essa transição é muito difícil. Você está jogando no meio de adultos, não está jogando mais com criança. Ele é muito forte. Então, assim, pode ser que na base, no meio dos garotos da faixa etária dele, ele se destacasse fisicamente. No meio dos adultos, ele não vai se destacar fisicamente. Os caras são mais fortes do que ele. Ele está em formação, os caras são... Tem cara 10 anos mais velho, 15, exato. E esse, da idade... Jogador com mais experiência, malandragem, dentro de campo. Então, tudo isso ele vai adquirir com o tempo. E ele está ainda em fase de crescimento, ele está se formando ainda fisicamente. O que me surpreende, Maldo, não é nem o Endrick, assim, que o Endrick a gente já sabe pela idade e tudo, é o Flaco Lopes não jogar no time reserva. Caro. Jogador caro. Não tava nem no... Entrou depois. Nem no time reserva jogar. E não foi barato. E ele só entra assim, né? Quando o time está perdendo, tudo, aí põe lá para ver se acontece alguma coisa. Geralmente ele tem entrado nessa situação. É um jogador que não conseguiu, de fato, conquistar espaço, né? Ele entrou aos 35 do segundo tempo. É o tudo ou nada. Jogou o Luiz Guilherme, John, jogou o Endrick, jogou o Breno Lopes e ele nada. E não foi um jogador barato. Agora, Bruno, essa situação do Endrick, você acha que o Endrick ele pode render menos do que se espera dele agora que ele já está no profissional? Por que eu digo isso?
Porque realmente, quando ele começa no profissional, ele começa muito bem. Que foi naquela reta final de Brasileiro. Tudo bem, onde o Palmeiras já era praticamente campeão. Ele entrou em alguns jogos, foi bem nesses jogos. E aí, nessa temporada, o Endrick não vem rendendo tudo o que se esperava dele. É claro, é normal a gente ver um moleque de 17 anos, 16 até pouco tempo, não render tudo o que ele rendia na base e nos profissionais. Mas há uma decepção, ou não pode haver essa decepção. Tem que dar tempo pro moleque, porque é aquilo, muita gente, vai ser o novo Lulinha. Não, também não dá pra gente falar isso, tem que se esperar. Mas dá o medo do Endrick não ter despontado como foi um Ronaldo Fenômeno da vida, que com 17 já se destacava em tudo que é jogo profissional também? É duro, né? Porque você tem com o Ronaldo, por exemplo, as pessoas, eu já falei algumas vezes, acho que hoje há uma loucura pura, né? O cara, surge um menino bom, o cara tem que ser melhor do mundo, tem que se jogar na seleção. Nem todo mundo vai ser melhor do mundo, aliás, não é uma coisa fácil e acho até que é uma coisa bem supervalorizada, mas isso é outra história. E nem todo mundo vai jogar na seleção e ganhar a Copa do Mundo. Isso não quer dizer que a carreira do jogador vai ser ruim porque não fez isso, porque não conseguiu alcançar esses objetivos. O jogador ele pode ser muito bom e fazer e não necessariamente vai ser campeão de uma Copa do Mundo ou vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Um cara que saiu do Palmeiras mesmo, que eu acho que exageram bastante nas críticas a ele, que eu acho que tem uma boa carreira, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus vai para a Inglaterra, está lá até hoje, em time grande, já foi campeão inglês, estava aí no Bateu na trave agora com o Arsenal. O Arsenal que não ganha muito tempo, jogou 2 Copas, jogou mal as 2 Copas, é verdade, mas teve boas partidas na seleção brasileira, já foi campeão de Copa América, já foi campeão olímpico. É ruim a carreira desse cara? Só que quando o cara não atinge um status que teve Ronaldo Fenômeno, que teve Romário, as pessoas acham que é uma decepção. Então acho que há uma busca meio maluca, um novo fenômeno, um novo melhor do mundo, um novo alguma coisa. E o Endrick pode ter uma boa carreira e pode não ser um jogador desse nível, mas pode ser um jogador muito bom. Então eu acho que ele tem tudo para ser um jogador muito bom. O próprio Real Madrid que o contratou, acho que faz isso muito bem. O Real Madrid ele não está contratando o Endrick para ele chegar lá em 2024, quando ele vai chegar no meio de 2024, então a primeira temporada lá vai ser a 24-25. Ele não traz o Endrick para que na temporada 24-25 ele seja o 9 do Real Madrid e seja o artilheiro do campeonato e conduza o time a uma Champions League. Se acontecer antes, beleza. Mas não é. O Real Madrid traz o Endrick para quem sabe, sei lá, na temporada 26-27 ele se torna um jogador importante para o time. Isso aconteceu e não é chute. Eu estou falando o que aconteceu com o Vinícius Júnior e o que aconteceu com o Rodrigo. Vinícius Júnior chega na temporada 18-19. A primeira grande temporada do Vinícius Júnior no Real Madrid vai lá da 20-21 para 21-22. A 21-22 é quando ganha a Champions. A 20-21 já foi muito boa. Mas a primeira onde ele explode mesmo é na 21-22. Ou seja, 3 anos, de 3 a 4 anos depois da chegada dele. O Rodrigo foi mais ou menos a mesma coisa também. Então, o Real Madrid não está contratando um cara para resolver problemas. Mas aqui a gente já vê o Endrick como... Ele já tem que mostrar agora... se ele vai ser um fenômeno ou não vai ser. Então isso é bem precoce, sim, mas eu acho que ele tem potencial para ser muito bom. É uma situação, né, essa situação do Endrick que a gente já fala há um bom tempo, que seria uma grande pressão. Ele mesmo falou que ele não pediu essa pressão, mas quando ele disse isso, eu falei, mas também não é assim. Ele valeu 60 milhões de euros pela mídia que ele teve. E com essa mídia que ele teve... surge a pressão, não tem jeito. Só que eu acho também que o Endrick talvez o Neymar um pouco, ele é o primeiro jogador muito jovem, não, o Vinícius Júnior, é muito jovem que se destaca muito rápido na era das redes sociais. Sim. Porque rede social é pesado pra quem deixa se influenciar. Né? O Ronaldo não teve isso, o Ronaldinho Gaúcho não teve isso, o próprio Neymar eu acho que não teve. Quando o Neymar estava no Santos com 16... já tinha, mas está cada vez mais forte. Eu acho que não era tão forte quanto é hoje Instagram, YouTube, Twitter. E no Vinícius Júnior já era. Sim. E o Vinícius Júnior sofreu muito ataque, mas superou isso. O Endrick vai ter que saber lidar, né, Vamp? É a geração dele. Ele vai sofrer muita pressão e ele vai ter que render. Eu acho que ele vai render ainda. Eu acho. Eu acho que agora esse momento dele é... Pega ali experiência treinando outro dia contra caras bons como Dudu, Gustavo Gomes, Luan. E aí se adaptando, não ficar pressionado. Tem que entrar, tem que meter gol pra caramba. Ele vai pro Real Madrid.
O Real Madrid já comprou ele. Ele pode fazer 10 gols. Tem os bônus. Tem tudo, ir melhorando ao lado desses caras pra chegar lá já mais maduro. O cara tem 17 anos só, cara. Ele é muito novo. O Endrick é muito novo. E sobre essas reclamações, hein? Porque ontem quebrei um pau com o Flávio Prado aqui, várias pessoas me mandaram mensagem. Bruno Prado, inclusive, me mandaram, eu tinha até esquecido que eu mandei pro Kaique, me mandaram um vídeo do Abel Ferreira treinando o Braga e reclamando. Que ele fala, por que ele não reclama lá? Porque ele reclamou em Portugal. Que ele falou que o Braga não era privilegiado politicamente, que tem muita coisa errada na Liga Portuguesa. Ele falou sobre essa situação e a gente não vai poder botar, porque senão cai o canal no YouTube, que a gente não tem direito autoral. Mas o Abel sempre foi esse cara, foi até bom. Foram 2 torcedores do Palmeiras que me mandaram ali nas redes sociais e eu vi um por acaso, que eu recebo muita mensagem, e esse eu vi. E realmente ele já era curto e grosso, ele reclamava, ele gritava, ele esbravejava e ele criticou a Liga Portuguesa. Porque eu discordei do Flávio quando ele falou, o Abel não pode reclamar do Brasil. Ele pode reclamar do Brasil, porque ele falou, eu não vou falar nada porque eu sei o país onde eu estou vivendo. Ele tem o direito de falar isso. Você concordou com o Abel ou não? Eu concordei. Nesse aspecto eu concordei. Que no Brasil você não pode falar muita coisa porque o país é uma bagunça, a CBF é uma bagunça e se você fala contra, podem te repreender por isso. Eu acho que o que ele quis é que ele poderia ser punido se ele falasse muita coisa. E poderia mesmo. Como eu falei, eu acho que a única coisa que eu discordo dessas coisas, das reclamações, das polêmicas em relação a ele, a comissão dele, são as falas do auxiliar dele, do João Martins, de insinuar que há algo deliberado. Ele usou a palavra sistema e depois no sábado de novo para a câmera falou que hoje está condicionado. Então já são 2 vezes que ele insinua que há algo deliberado contra o Palmeiras, que estão prejudicando o Palmeiras de propósito. Isso eu acho grave, isso eu acho ruim, mas não é só ele que faz, técnicos brasileiros também já fizeram, mas eu acho ruim quando você coloca em dúvida uma situação assim, proposital, estão me prejudicando de propósito, isso é muito grave. Aí você tem que ter uma prova, você tem que falar, olha, eu sei, eu recebi a denúncia e tenho aqui que tal pessoa propositalmente mandou prejudicar o meu time. Aí é uma coisa concreta. Aí ok. Mas é meio que jogado ao vento, assim, quando as coisas não andam bem é que querem prejudicar o meu time. Isso eu acho ruim. As outras coisas, reclamação de arbitragem, eu acho que normal, a arbitragem é ruim mesmo, e todo mundo reclama. Calendário, eu concordo com o que ele fala sobre o calendário também, acho que é verdade também, e muitos técnicos brasileiros falam. Então a única coisa que eu discordo é essa, de insinuar, e já foram 2 vezes que o João Martins fez e o Abel nunca... O julgamento é agora à tarde, Bruno? Tá rolando agora. Agora? O Abel nunca se colocou contrariamente, não é? Ele até nem tem obrigação, aí cada um tem a sua opinião, mas eu imagino que o Abel não discorde do que fala o João Martins, mas ele nunca falou. Mas a única parte que eu discordo é essa, assim, o auxiliar insinuar que há um sistema, uma coisa deliberada, aí é mais grave. Mas as outras coisas é tudo normal, acho que faz parte. Não discordo das outras coisas, não. Vamos escutar aí o João Martins, que gerou polêmica de novo. 10 segundinhos, vamos ouvir ele aí. Está condicionado. Olha aí, ó. Está condicionado. Foi o que ele diz saindo do campo, velho Vamp. E, cara... Até essa fala aí tá tranquilo, mas a outra lá foi pesada. Lá atrás, porque ele vai ser jogado, né? Acho que ele vai tomar um ganchinho aí de uns 5, 6 jogos, viu? Tem que ver a... Você acha 5 jogos? Eu acho que vai tomar um ganchinho de 5. Até porque aí a CBF pode mostrar, quer dizer, o STJD pode mostrar um certo rigor sem prejudicar. Porque não é o Abel Ferreira. Se fosse o Abel Ferreira falando, talvez eles fossem dar... Mas o Abel, entre 5 e 6... auxiliar... Abel, entre 5 e 6 jogos, também pode ser suspenso. Quem fica agora? Porque o Abel toma cartão direto. Isso é verdade. Tem lá o Castanheira, ele tem... tem... São 5 na comissão, né? Eu vou botar aqui a declaração do Abel Ferreira que gerou tanta treta entre mim e o Flávio Prado ontem. É o Abel Ferreira falando que não ia falar por saber o país onde ele tá. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira. Em relação ao árbitro, vocês têm tempo suficiente para falar sobre isso.
Não achei minimamente justa a expulsão do João, tendo em conta que 10 minutos antes o Diniz protestou tanto ou mais que o João, mas o Arte é que sabe, são decisões e o Arte é que sabe. O erro é meu, os erros que acontecem dentro de campo são meus, o culpado sou eu que escolho os jogadores, sou eu que os meto, sou eu que tiro, portanto a responsabilidade é minha. Em relação à primeira pergunta, tinha muito para falar. As imagens são evidentes, não sei se vocês mostraram. Já respondi aqui ao teu colega. Por isso é que o João... É melhor estar calado, porque... eu sei o país onde estou e não quero falar mais nada, está bem? Olha aí, ó. Eu sei o país onde estou e não quero falar mais nada, tudo bem? Ele tem o direito. Eu não achei nada demais. Sim. Né, espetacularizaram tanto, sensacionalizaram tanto, nossa, teve gente até que falou em xenofobia, pelo amor de Deus. E ele não quis botar mais lenha na fogueira. Eu só acho errado que quando tá perdendo, o Abel acho da hora, bom treinador, ganha título, mas só fico puto com ele, puto não, quer dizer, eu só o retruco por vários cartões e quando perde, dizer que, não foi, tudo bem, não foi nem o Abel que falou, foi o auxiliar dele, né? Mas faz parte da comissão técnica. Mas tem aí, ó, uma das reclamações do Abel é essa. Que o Diniz gesticula muito mais, reclama muito mais e não é expulso. Não, e o Diniz é expulso também. Diniz fica muito... Eu falei outro dia aqui, ó. Não, ele tá falando Abel, ontem. Mas ele tá falando ontem. Mas é corrente. Ó, olha aí, vamos comparar as imagens. Pode soltar do Diniz também, que a do Diniz tá meio parada. Ó, é aí, ó. Ele comparou as reclamações do Diniz com as reclamações do João Martins e ele falou que de um lado teve expulsão e do outro não. É uma reclamação razoavelmente pertinente, né, Vamp? Certo. A gente sabe aqui quem são os caras. Diniz, Mano, Filipão, Abel. O São Paulo só fica andando no campo. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Já sabe quem são os atletas também, que não é novidade nenhuma, pô. STJD, né? STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eles já sabem quem são os caras, Luciano, Rafinha, do São Paulo, já tem a cartilha pronta. Gabigol, Gabigol, né? enche o saco no Flamengo. Abel Ferreira. Felipe Melo, Fernando Diniz.